Aviso de conteúdo. Esta história contém temas de chantagem, violência e coerção emocional. Recomenda-se discrição. Ela trancou a porta com a calma de quem sabia contar segundos, mas a chave ainda tremia na mão. O apartamento cheirava a limão e pimenta que havia usado Mano naquela tarde. A chaleira no fogão esfriava. O copo de suco de pêssego ainda tinha uma gota presa à borda. A barriga, um ovo quente e firme, 7 meses de vida que pulsava no centro dela, era o que mais a lembrava que ninguém mais poderia decidir por ela. Então, a sala, antes só um quadro de rotinas domésticas, virou uma arena. Ele estava sentado no sofá como costumava sentar alguém que não pedira licença. Reto, pernas cruzadas, as mãos juntas. Vestia um sobretudo escuro apesar do calor, um perfume que lembrava conhaque e metal, uma nota antiga que puxava memórias de coisas que não lhe pertenciam. Não havia máscara, nem escuridão para se esconder. Havia olhos calculados que vinham de outra geografia, outra regra. Yun Intak olhava para ela como quem analisa um objeto caro que pode ser polido ou vendido. Ela engoliu. A palavra que queria inventar para o que sentiu não existia. Raiva se misturava a pânico, e o pânico às contas, o contrato com o patrão, a ajuda que ainda devia, o rosto do pai do bebê que já não se via. O aborto não era opção, nem podia ser opção diante do que aquele homem já sabia. Pela primeira vez fora de um pesadelo, alguém usava a sua fragilidade para traçar um mapa com validade. Ele não precisou dizer tudo. O recado veio na calma. Casa comigo, ele disse devagar, como explicando um transporte. Ou eu tomo seu bebê. Era um ultimato encamisado de lógica. Não havia só a ameaça de força física, havia a maquinação de poder que ele representava. Ela soube, com um instinto primitivo, que não se tratava apenas de palavras. Havia contratos financeiros, nomes em arquivos, homens que sorriam em gabinetes onde se decidiam destinos. Ele mostrava os dentes sem pressa, como quem oferece 2 saídas velhas, a que ele escolhia para o outro e a que ele guardava para si. O apartamento encolheu. O som dos carros na rua parecia vir de muito longe. Ela pensou na avó, que rangia as panelas até as palavras saírem certas, e no conselho simples que aquela mulher tinha. Protege o bebê e o resto a gente pensa. Pensou na mãe, que nunca se permitira tanto sonho. Pensou também em si mesma, na independência que havia costurado com dias de trabalho e noites de contas pagas. Era consciente do preço. O medo não a impedia de ver o cálculo por trás da oferta. Você não pode me obrigar, disse ela, mais para se convencer do que para confrontá-lo. Ele sorriu de lado. A cena que se seguiu teve a frieza de uma peça bem ensaiada. Ele levantou-se, aproximou-se até que o sofá comprimisse o espaço entre eles, colocou a mão sobre a barriga nua, por cima do vestido fino, como quem confirma uma aposta. A mão era grande, com calos, e por um segundo, ali, havia algo que lembrava a proteção. Mas isso não anulava a violência da escolha. Eu já tenho a papelada, disse ele. Tenho contatos nos hospitais. Pessoas que assinam atestados e creem em qualquer papel que eu precise. Não é uma ameaça vazia ou uma tola. Ela recuou, segurando um impulso de chorar. Ninguém a chamava por aquele nome com aquela cadência, não desde que fizera da própria vida uma rotina resistente. Uma tola Davis. O som do nome carregava sua história. As mãos da avó, o riso inacabado da mãe, a cidade onde cresceu. O homem que a segurava na sala a havia reduzido, em segundos, a uma equação. Casa comigo, e o bebê, e talvez ela, sobreviveriam. Negue, e o mundo que já sabia de seu corpo, de sua fragilidade, se fecharia como um punho. Ela fez o que podia fazer, tentou negociar, fez perguntas, apontou falhas, revelou pouco sobre si, o suficiente para alertar que não era tola. Pediu garantias que não existiam na boca de quem fazia ofertas desse tipo.
Ele apenas continuava, por vezes suave, por vezes seco, com a lógica do poder. A conversa terminou sem conclusão. Ela saiu do apartamento com uma bolsa mal fechada, o telefone no bolso com nomes de amigos e advogados que sabiam dizer conselhos simplórios. Andou rápido até a esquina, devagar o suficiente para aparentar naturalidade. Achou que se corresse, poderia recuperar um fio de controle, mas o mundo lá fora estava muito grande e muito vulnerável. Nas ruas, as luzes faziam reflexos nas poças. Olhou para a barriga pela primeira vez em voz alta. Eu não vou deixar que te levem, murmurou para a filha. Não havia tempo para lágrimas. Ela sabia que onde quer que fosse, ele poderia chegar. E ele chegou, com a sutileza de quem sabia feiras e voos. Ligaram, pediram informação, vasculharam bancos de dados. A sensação de ser seguida entrou como um arrepio constante. O homem na cafeteria que olhou demais, a sombra que parecia lembrar a de um sobretudo. Era como se o país inteiro pudesse comprar silêncio por um preço que ela não tinha. A fuga, que fora possível antes, agora caminhava para um outro formato. Não era apenas sair, era criar uma rota de proteção para aquela criança. Na noite em que deixou a cidade, ela vestiu algo confortável. Escolheu roupas que não pedissem atenção. No avião, ocupou um assento na janela e manteve as luzes baixas. Intac embarcara no mesmo voo, com bilhete em classe executiva, e ainda assim ela sentiu sua presença como um instrumento, não exatamente ao alcance imediato, mas presente como uma sombra. Ele se sentou 2 fileiras à frente. Quando o avião levantou o voo, ela o observou por um reflexo. Não trouxe violência naquela hora, só um silêncio atencioso e olhos que escaneavam. Seu contato mais próximo era a verdade crua. Ela havia optado por uma rota, não por medo de um homem que a assustava, mas por medo de um sistema que lhe poderia arrancar o que havia de mais sagrado. A opção era prática. E ela, que sempre medira seus passos por pragmatismo, entendeu que poderia converter o que era um ultimato numa decisão estratégica. Assinar um papel, aceitar um sobrenome, ganhar proteção, nada disso apagava a coagida raiz do ato, mas oferecia uma barreira temporária contra uma força maior. No avião, a noite se esticou. O zumbido do motor virava uma manta. Os passageiros ao redor dormiam, alguns com fones, outros com a cabeça caída. Ele falou poucas vezes, perguntas espalhadas como se não cobrassem reciprocidade. A voz de Intac não tinha sarcasmo, tinha cálculo. Ele queria saber se ela tinha alguém que poderia reivindicar o bebê, se havia um pai presente. Perguntas práticas que escondiam intenções mais largas. Ela respondeu com economia, mantendo a linha inteligente que aprendera ao longo dos dias. Não dar muito, não aceitar ser reduzida. Quando falou, havia firmeza. Não sou infantil, disse ela. Eu sei o que é problema, sei o que é ter que lutar. Houve uma pausa. Ele a olhou como quem descobre que a peça com a qual negocia tem uma resistência inesperada. Olhou também a barriga, como se dissesse em silêncio que a mulher dentro dela tinha valor. Seul recebeu-os como quem abre um cofre. A cidade era uma mistura de luz fria, anúncios e um ar de polidez que impunha disciplina. Chegaram à mansão da família Yun com uma cortesia que era quase um tribunal. Motoristas, homens internos, portas que se abriam como mandatos. A casa havia sido desenhada para comandar a vista, com janelas que olhavam a cidade como se pudessem ler segredos. Ela entrou e sentiu-se pequena diante daqueles corredores revestidos de história. A primeira pessoa que a recebeu foi a matriarca, Yun Ji-hee. Alta, esguia e com uma maquiagem que não deixava espaço para indelicadezas. Quando sorriu, o sorriso não alcançava a pele. Os olhos avaliavam, quase sem emoção. Ji-hee falava como quem testa peças no mercado, com educação cortante e perguntas que tinham um objetivo claro de desmontar.
A cena do encontro foi estudada em silêncio. Chá servido, cadeiras que não permitiam relaxamento, um quadro enorme da família olhando de cima. Jirri a cumprimentou com um método frio e interrogatório sutil, mas nada hostil em excesso. A hostilidade vinha em detalhes. Perguntas sobre sua origem, seu emprego, se tinha parentes próximos, se entendia bem a língua. Quando Omatola falou sobre a mãe, sobre a avó, a matriarca inclinou a cabeça com uma curiosidade que era mais cálculo do que interesse. Você sabe que uma família precisa de ordem, disse Jirri, mais afirmação do que pergunta. Eu preciso saber que o que entra aqui não é um problema. Havia civismo nas palavras, mas Jirri era a personificação do teste. E o teste ia além das palavras. No jantar, o irmão de Intak, Yun-jung, apareceu com um sorriso que não alcançava os olhos. Jung era jovem, com um humor afiado e um charme que escondia bestas. Ele a provocou de leve, impôs desafios, perguntas sobre como lidaria com a imprensa, sobre se teria disciplina para os costumes que ali se exigiam. Não poupou comentários que buscavam humilhação, menções ao fato de ela ser estrangeira, referências veladas ao quanto era diferente. O objetivo era claro, vê-la vacilar, medir sua fibra. Ela respondeu com cortes sutis, sem baixar o tom. Não era coragem para cima do conjunto, era uma técnica. Cada palavra saída de sua boca tentava construir uma ponte de respeito. Nos instantes em que a noite se alongou, ela pensou em como sua mãe, lá longe, teria descrito aquela mesa. A memória foi um fio que a ancorou. O gosto do feijão com quiabo, a risada que curava, a voz que dizia para não aceitar humilhação. E ali, frente a pessoas que testavam sua identidade, ela se agarrou àquelas lições. Os testes não pararam nas palavras. Em corredores onde a luz era exata, educados funcionários observavam cada gesto. Havia seguranças que circulavam como sombras atentas, um lembrete silencioso do mundo que o homem a quem ela agora havia cedido muito poder habitava. O plano de proteção era uma gaiola com janelas amplas. Ela tinha um quarto amplo, roupas de alta costura à espera em prateleiras e uma bateria de cozinheiros que estranhamente já conheciam as preferências de uma vida que ela levara até aquela tarde. Era invasão e subsídio, numa mesma taça. Aos poucos, sinais contraditórios surgiam. Intak, nas brechas entre o comando e a frieza, tinha gestos que não se explicavam por pura possessão. Trouxe um travesseiro que lembrava os cheiros de sua avó. Pediu que dissessem ao médico para monitorar o bebê com cuidado. Pagou uma fisioterapeuta para a lombar. Trocou palavras baixas com o chefe do hospital. Em público, ele era um produto limpo, cortês, dominante. Em privado, um homem que se preocupava com índices, com números, que consultava relatórios como se a vida fosse um inventário. Aquilo confundia. Era protetor, sim, mas o protetor de um mundo que fazia justiça com a mão pesada. No entanto, cada demonstração de cuidado vinha com o peso da origem. Se cuidava, também cobrava. Ele reforçava a chantagem com gestos que lembravam que o preço permanecia alto. Favores esperados, lealdades, pagamentos nas sombras. A proposta continuava a arder em silêncio como uma condição a ser mantida. Em dias que pareciam curtos demais para tudo que precisava ser decidido, Omatola traçou seus movimentos com disciplina militar. Fez perguntas devagar ao advogado que Intak permitira ver, verificou cláusulas, pediu garantias por escrito sobre o que a união implicaria em termos de direitos da criança. Não confiou plenamente, mas sabia que tinha de transformar um verdadeiro ultimato em algo com o mínimo de autonomia. Assinar um papel poderia protegê-las legalmente, mas não poderia apagar o contexto de coerção. Assim, começou a negociar sua própria sobrevivência com uma precisão que a assustava. Os pequenos atos de resistência foram sua armadura. Aprendeu os nomes de quem vinha ao redor, a enfermeira que parecia sincera, o cozinheiro que trazia arroz do jeito que gostava. Mantinha contato com os poucos que sabia poder confiar, uma advogada de sua cidade natal,
uma amiga que guardava a chave do antigo apartamento. Mandava mensagens curtas com perguntas codificadas. Às vezes, quando o cérebro não dava conta de traçar estratégias, ela se entregava a lembranças da infância, da avó cantando uma canção de niná em iorubá e do som da chuva batendo no telhado de zinco. Essas imagens eram combustível e também um lembrete de que havia a herança que não poderia ser tomada. Houve noites em que a angústia cresceu como uma maré que toma a praia. Nas noites mais limpas, Intaki andava pelos corredores e de repente aparecia no quarto como se fosse coisa natural. Ele trazia notícias, detalhes de segurança e fazia uma pergunta direta. Você quer que eu te acabe protegendo para sempre ou prefere tentar se proteger sozinha e arriscar perder tudo? Era um teste em novas formas. A resposta nunca podia ser apenas um sim ou um não. Era uma escolha de vida, e ela a deliberava no silêncio. No íntimo dela se misturavam imagens contraditórias, a mão grande dele sobre a sua barriga, o riso baixo que nunca chegava ao rosto, e as vozes que diziam, como se fosse um mantra, que escolher era um ato de amor por quem ainda não havia falado. Não era uma rendição romântica, era um cálculo onde a prioridade era a pequena vida que batia de dentro para fora. Quando alguém pergunta, mais tarde, por que tomada tal decisão, ela poderá dizer que foi para proteger a filha, mas naquele instante, o que se passou foi a contabilidade dura da sobrevivência. Houve um episódio que deixou marcas. Um proprietário de hospital chamado por Intaki tentou falar com gentileza que era veneno. Propôs um acordo, permitir que registrassem o bebê sob um sistema de proteção que colocaria a criança sob a tutela indireta de alguém de confiança. E essa confiança, claro, era a dele. Ela recusou com diplomacia e com clareza. Depois, numa manhã, recebeu um envelope sem remetente com papéis que tentavam demonstrar que deixara a gravidez à deriva, com mensagens forjadas de abandonos anteriores. A falsificação era audaciosa. A vítima era ela. A impressão que ficou foi de que viver num estado em que poderosos podem redesenhar a própria história é um risco que precisa ser enfrentado com estratégia. No meio de tudo surgiram pequenas rupturas de humanidade. Em um domingo cinzento, Intaki trouxe um urso de pelúcia que tinha um cheiro de infância. Ele não falou grande coisa, apenas deixou-o ao lado da cama. Ela pegou o urso, cheirou o pelo barato e sentiu por um instante uma imagem de família, não como imposição, mas como possibilidade. Não quis aceitar a imagem sem ressalvas, sabia que um urso não apaga o resto, mas havia algo nele que lembrava: cuidar pode conviver com posse. E as complicações morais se adensavam. Como condenar o homem que, por vezes, cuidava com discrição e, por vezes, ameaçava de forma aberta? O próximo passo oficial foi proposto com frieza: casamento em 3 semanas. Documentos, papéis, uma assinatura que faria a autoridade proteger o bebê de forma mais palpável. A pressa não era apenas tática, era cálculo de risco diante das melhores janelas para firmar garantias. 3 semanas para decidir. 3 semanas para transformar o ultimato em uma ponte que talvez protegesse. 3 semanas para viver sob olhar constante. Era no segundo fim de tarde daquela primeira semana que ela levou uma decisão parcial a cabo. Concordar em um casamento civil rápido, com termos que prometiam proteção legal para a criança, e negociar ao mesmo tempo cláusulas que lhe dariam certo grau de autonomia. Assinaria, por enquanto, para garantir a segurança da filha. Não era o fim das escolhas, era apenas um passo dentro de uma corrida que ainda não tinha vencedor. Quando sentou para a redação dos termos, a caneta na mão tremia. A tinta parecia pesada. Havia a presença dele na sala, calmo, observando cada traço. Havia também a memória da avó e o rosto da mãe. E havia a sensação de que, ao assinar, ela estava pavimentando um caminho sobre o qual a filha poderia andar. Em algum lugar, de trás da escolha, havia também a esperança, contida, frágil, de que com o tempo aquela família que se formava poderia aprender, feridas abertas, a viver sem o ruído da ameaça constante. Ela assinou.
não com absoluta confiança, mas com firmeza suficiente para saber que aquilo não apagara sua agência. O ato foi, antes de tudo, preservação. Naquela noite, depois que as luzes do corredor se apagaram, ela acordou com o som distante de um telefone tocando no andar de baixo. Intac já não estava ao seu lado quando ela abriu a porta do quarto. Um bilhete em sua mesa dizia apenas o que ela já imaginava. Havia risco latente. Park Jae-sung, um nome que vinha acompanhado de velhas rivalidades, voltara a ser um problema. Não era surpresa. A vida de Intac era uma teia, e puxar uma linha sempre provocava movimento em outra. Ela ficou parada, a mão sobre a barriga, sentindo o filho mexer como se percebesse estados de alma. Pensou no aviso da avó, nunca se deixar reduzir a um medo, mas nunca também subestimar a velocidade com que o perigo aparece. Na janela, a cidade brilhava como um mapa de luzes, promessa e ameaça. Ao lado, o urso de pelúcia parecia pequeno diante do mundo. No corredor do segundo andar, passos leves. Intac apareceu, a jaqueta na mão, o rosto com uma expressão que mostrava algo além do habitual. Uma sombra que poderia ser cansaço e também algo como arrependimento. Ele não disse muito. Seus olhos disseram um número de coisas. Reconhecimento de que a escolha que forçara a ela havia um custo. Consciência de que, em alguma medida, ele também estava preso a regras de seu próprio universo. Ela não precisava de desculpas. Nem ele pedia. Ficaram ali, em silêncio, duas figuras distintas que, por ora, partilhavam um destino. A porta se fechou. Do lado de fora, a cidade seguia respirando. Dentro dela, a vida batia com força, lembrando que a escolha, seja qual fosse, teria que ser regida por um amor que ainda não conheciam e por cicatrizes que não desapareceriam com um documento. Se você gosta de histórias onde o perigo encontra a paixão e a escolha é a verdadeira protagonista, inscreva-se. A mansão respirava outros planos. Trajes a escolher, fotógrafos discretos, jornalistas que não sabiam de nada e homens que faziam contas. Para uma tola, cada detalhe era também uma armadilha possível. Cada buquê podia virar sinal de vigilância, cada sorriso poderia esconder um dossiê. Em sua mala havia roupas que nunca usara, e fora a primeira vez que viu um vestido que parecia feito não para celebrá-la, mas para enquadrá-la. Ela experimentou o tecido e sentiu a textura como quem faz um acordo silencioso. A roupa podia transformá-la em um símbolo, mas ela tentaria permanecer humana, inteira. No segundo dia, Jung tentou outra investida. Levou-a ao escritório e, com o tom de quem brinca, falou de alianças familiares, de como seria se fôssemos nós, de privilégios e deveres. Procurou feridas com piadas veladas sobre seu passado. Ela respondeu com educação que continha limites. À medida que os testes se sucediam, ela percebeu que era a soma de tudo, papéis, palavras, escolhas, que iria definir sua vida. Não era possível saber se poderia, um dia, amar o homem que a colocou diante de uma encruzilhada. Mas era possível agir para que no futuro a criança carregasse menos danos do que ela poderia imaginar. As semanas que vieram foram de passos calculados, consultas médicas com horários garantidos, a presença de advogados que pareciam alheios às nuances humanas e a realização de pequenos atos de rebeldia, como cozinhar um prato que lembrasse a avó e escondê-lo no freezer do chefe. Poucos sabiam que Omatola mantinha um caderno com coisas que lhe pertenciam, uma lista de contatos, um mapa da cidade, e, num bolso secreto, a cópia de um documento que poderia, eventualmente, anular algumas cláusulas. Era uma rede que ela tecia com delicadeza. E sempre havia o rumor de que lá fora a ameaça nunca desaparecia. Havia telefonemas interceptados, conversas em idiomas que ela não dominava e o ruído constante da proteção que também asfixiava. Tornou-se claro que ajustar o casamento para que fosse um escudo legal também tornaria sua vida pública.
Cada passo seria analisado, cada gesto poderia ser objeto de uma narrativa que não escolhera. O conceito de liberdade mudou de contorno. Liberdade agora significava a capacidade de manter aquela pequena vida no centro e, aos poucos, recuperar um espaço próprio. Numa manhã chuvosa, quando o aeródromo da cidade espirrava água e o céu parecia um pano grosso sobre a cidade, ela subiu para o terraço da mansão com chá quente nas mãos. Intaque apareceu e não falou nada. Pela primeira vez, sem ordenanças, sem microgestos de poder, ele se aproximou como alguém que também carregava medo. Não pediu desculpas, não precisava. O silêncio entre eles foi uma conversa. Ele estendeu a mão, sem tocar a barriga, apenas segurando-a como quem segura um contrato por cumprir. Se algo acontecer, disse ele, emergindo do seu próprio estofo, eu posso perder muito, mas eu também não quero perder isso. Ela olhou para ele, havia ali uma confissão enrolada em cálculo. Ela pensou no que diria quando tudo aquilo fosse contado, que escolhera por proteção, por estratégia, por amor protetor ou por medo? Talvez por todos, talvez por nenhum desses nomes sozinhos. A verdade era que a escolha havia sido dela, e essa era a linha que ela prometeu não largar. A decisão formal do casamento se aproximava, documentos aguardavam assinatura, pessoas aguardavam ordens. Lá fora, cartas chegavam com novas promessas de perigo, mensagens lacônicas que informavam movimentos de rivais. Na mesa, em frente à janela, a caneta esperava. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentiu o bebê chutar como se afirmasse a própria presença e então pegou a caneta. Não era um gesto simples, era traçar um caminho para alguém que ainda não havia visto o mundo. Quando a caneta tocou o papel, um ruído seco ecoou no corredor. Não foi o estalar de uma janela, não foi um tiro, foi o som de algo que começava a se mover, uma onda que velava o resto. A caneta parou por um instante, ela olhou para trás. A porta estava entreaberta e, do outro lado, o corredor que levava à sala onde ele a esperava estava vazio. No peito, um misto de alívio e expectativa. O matrimônio, por ora, era uma formalidade que prometia defesa, mas o preço já estava claro. O que ela abrira ao aceitar nunca poderia ser fechado sem deixas. Ainda assim, ali, naquele silêncio de família que não se escolhe, ela segurou-se pela ideia de proteção. E por trás do gesto, um pensamento simples e feroz. Ninguém tiraria da filha aquilo que ela mesma estava disposta a defender. A noite vinha, a cidade brilhava com a promessa de futuros que não pertenciam a eles. Dentro da casa, portas fechavam, relógios marcavam e a vida batia persistentemente em duas mesas, a da negociação e a da ternura. Eles não eram amor e nem inimigos absolutos, eram figuras que se costuravam à força num tecido que levaria tempo para sarar. No corredor, alguém deixou um envelope sobre a mesa da sala. Ela não o abriu naquela hora. Preferiu olhar mais uma vez para a barriga, para a pequena que empurrava como se quisesse sair para ver as luzes. Depois, com a caneta pronta para assinar de verdade, ela percebeu que a escolha feita era tanto um fim quanto um começo. E, ao mesmo tempo, sabia que o mundo lá fora já tinha iniciado o movimento. Alianças se formavam, inimigos se reaqueciam e o preço de proteger uma vida naquela casa exigiria vigilância sem pausa. A caneta traçou a última linha. A assinatura não soltou a respiração que ela guardava. Do outro lado do corredor, passos, providenciais e precisos, aproximavam-se. Quando a porta se abriu, a figura que entrou não era o homem que a dominava, mas alguém que, por ora, escolhera proteger. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento ele foi apenas aquilo, um homem que reconhecia ter tirado escolhas dela e que agora, em sua linguagem dura, prometia que faria o que fosse preciso. Não que a dívida moral desaparecia, apenas que, por enquanto, havia um pacto selado. Ela colocou a mão na barriga e sorriu, com os dentes apertados.
A cidade continuou alheia, brilhando como sempre. Lá fora, a linha do horizonte prometia promessas e armadilhas. Dentro, uma família começava a ser costurada com retalhos de medo, estratégia e algo que talvez com o tempo pudesse se tornar ternura. Mas nada seria simples. Nem o amor, nem a promessa, nem a justiça. E a noite fechou como se fosse tapa de cortina, deixando o resto para o amanhecer, que, como sempre, viria com novos desafios. Quando as cortinas do salão se abriram naquela tarde, a luz caiu sobre eles como se a cidade inteira tivesse decidido assistir. Havia convidados com caras ensaiadas, flashes contidos, um coro de sussurros que sabia mais da história do que do nome dela. Omatola percebeu cada detalhe como se estivesse observando um mapa de escape. A posição das saídas, o número de guardas ao redor do altar improvisado, a mesa onde ficariam os documentos assinados e o corredor que levava ao pequeno cofre técnico transformado em panic room dentro da antiga ala administrativa da mansão. Ela caminhou com calma, vestido moldando a coragem que não lhe pertencera desde o primeiro ultimato. O tecido roçava contra a pele e lembrava a estranheza de ser exibida e protegida ao mesmo tempo. Intac permaneceu ao lado, a presença dele uma sombra tão extensa que parecia comprimir o ar. Havia um terno perfeito, uma expressão que tentava traduzir ternura de maneira contida e, quando necessário, ordem. Seus dedos roçaram os dela por um segundo ao passarem o anel, um toque que era aviso e promessa, ao mesmo tempo. Ji-hee observava do lugar de honra com um olhar que não se deixava seduzir por cerimoniais. Jung estava distante, ostensivo, jogando dedos sobre o netbook até que surgisse a oportunidade de uma provocação. Havia também olhos que vinham de fora, aliados, olheiros do mercado negro, jornais que não sabiam como nomear aquela performance de poder. Em meio a tudo, Omatola sentiu o bebê chutar forte, como se sentisse a expectativa e reclamasse terreno. Apertou a mão contra o ventre e sorriu com os dentes apertados. A cerimônia foi curto simbolismo. Poucas palavras, assinaturas. Assinar era mais que assinar, era entrar num contrato de sobrevivência. Quando a caneta fez o último traço, houve um leve aplauso contido, e depois os mecanismos do mundo começaram a mover-se com presságio. Foi nesse instante que o som começou. Primeiro um estalo súbito ao lado do corredor, depois um cheiro metálico que subiu como um aviso. Todos viram a primeira figura antes de escutar o primeiro disparo. Homens com coletes, caras cobertas, manifestando a violência da realidade. O som das armas abriu o salão como se fossem portas quebrando. Pessoas se agacharam, flores caíram. Havia gritos curtos e um barulho que cortava o ar. Uma sirene distante que parecia chegar atrasada demais. Intac reagiu antes que a mente de Omatolá conseguisse conjugar o verbo correr. Ele movimentou-se como dono do espaço. Mãos que mandavam, ordens que soavam como pedra. Guardas reagiram. Tiros ricochetearam, a luz dos flashes virou faísca. Por instinto, Omatolá virou o corpo, empurrando-se atrás de uma coluna larga. Sentiu uma mão firme no ombro e, quando olhou, viu Jung à sua frente. Não com a provocação habitual, mas com olhos agarrados, sangue no paletó, uma ferida na lateral que pingava e o rosto com medo que nos últimos dias ele fingira não ter. Ele murmurou algo que tinha o som de desculpas, e por um segundo ela viu nele a fragilidade humana que remava contra o mar de jogos de poder. Havia outro som que tomou a cena, passos apressados, um grito organizado, alguém chamando o panic room. O plano de emergência que Intac havia desenhado desde que as mensagens anônimas ressurgiram funcionou mecanicamente. Um corredor lateral abriu. Servos empurraram um painel que na verdade era a entrada protegida para uma sala blindada. Omatolá foi guiada, o vestido levantado por instinto, seguranças formando um escudo humano ao redor dela. O corredor cheirava a metal frio e azeite de técnico.
O som dos respingos de água de uma fonte ao longe parecia irrelevante frente aos tiros. Dentro do panic room, que cheirava a plástico novo e azeite de técnico, havia espaço para alguns, 2 telefones satelitizados e uma pequena janela de vigilância. Intac trancou a porta, e por um momento o silêncio foi como um retalho colado sobre o barulho do ataque. Por trás da porta, os sons eram menos distintos, passos, ordens, o lampejo de luzes táticas. O Matolá sentou numa pequena cadeira e prendeu a respiração até sentir dor nas costelas. O bebê chutou outra vez, mais forte, como um protesto. "Está bem?" ele perguntou, voz baixa e controlada. Não havia suavidade que apagasse a violência do que ele fizera para colocá-la ali, mas havia urgência para que ela respondesse sem desordem. "Estou", respondeu ela, com a voz fina daquelas que sabem que devem economizar energia. "Preciso saber que não vão me usar para uma negociação." Ele fez silêncio. Havia tensão no ombro, na mandíbula. Depois ele falou, e a frase foi curta, sem justificativa. "Ninguém vai te usar, eu não permito." A frase foi simultaneamente conforto e contenção. Ela sabia que nas palavras dele havia promessa e sentença. No monitor, a imagem do salão mostrava um nó de formas e caos. Uma figura de sobretudo negro estava caída no tapete. Outra corria mancando, e na entrada lateral, os homens encapuzados recuavam com a coordenação de quem tinha sido surpreendido por um contra-ataque preciso. Havia sangue no carpete. Alguém chorou um nome. A cena se desfez repentinamente em silêncio, como quem desliga um aparelho. O telefonema para o hospital foi feito. Dr. Kim, um especialista que Intac contratara para monitorar a gravidez, avisou que Omatola deveria ser examinada imediatamente. O estresse do ataque poderia desencadear contrações. A noite transformou-se numa sucessão de decisões rápidas e passos que passaram por cima de qualquer cerimonialidade. Ambulância que apareceu sem alarde, documentos postos à pressa, a mãe chorando no carro ao lado, enquanto o bebê parecia responder a tudo aquilo com movimentos insistentes. No corredor do hospital, onde o cheiro de limpeza cortava o resto, Dr. Kim falou com clareza técnica que tinha algo de brutal. Omatola já estava deitada numa maca, as mãos na barriga, sentindo contrações intermitentes. A pressão sangrava por dentro. O cardiotoco indicava contrações que não eram regulares, mas fortes. A bolsa estava intacta. A opção era tentar um prolongamento da gestação com medicamentos que freassem as contrações, mas havia risco de hemorragia por causa das quedas e do estresse, ou proceder com cesariana de emergência, para tentar salvar a criança antes que as condições se agravassem. Ela ouviu tudo, mas foi Intac quem pediu tempo. Olhou para o rosto de Intac com olhos que falavam em ordens. Dr. Kim foi honesto. Talvez conseguissem salvar os 2, talvez não. Explicou os riscos com a frieza de quem precisa evitar falsas esperanças. A sala cheirava a álcool. A mãe de Omatola sentira o peso em cada linha de sua face, mesmo por vídeo. A avó no telefone não conseguiu esconder a voz que tremia, mas disse apenas o que vinha do instinto de quem cria. Lute. Lute pelo bem que está aí dentro. Omatola olhou para o rosto de Intac. Havia momentos em que a presença dele fazia sombra à sua autonomia. Havia outros, aqueles que agora precisavam de aliança em vez de imposição, em que ela precisava saber que podia contar com ele sem pagar por isso com sua dignidade. Respirou fundo, como quem arruma os próprios ossos para suportar o que vinha. Tomou uma decisão que não estava feita de submissão, mas de uma vontade pragmática. A irmã na cidade natal, a advogada que ela havia consultado por mensagens rápidas, haviam preparado alguns documentos que, ao menos na teoria, poderiam assegurar a maternidade como prioridade. Mas o tempo não era de processos, era de bisturis. "Façam o que for preciso", disse ela, firme. "Salvem a minha filha. Salvem-nos, se der. Eu confio em vocês." A equipe preparou tudo. A sala de cirurgia limou cada som. O cheiro de desinfetante tornou-se sinônimo de urgência. Intac segurou a mão dela,
e pela primeira vez, sem ordens nem controles, ele deixou escapar o som de quem não domina. Colocou a outra mão sobre a barriga por fora, como quem tenta sentir o último remanescente de domínio, mas que agora era só medo. A cirurgia foi rápida e precisa. O corte abriu um mundo para ambos como uma nova sala, que por um instante parecia distante do resto. O Matola ecordou vozes de médicos em uma linguagem técnica que chegava como música desafinada. A luz intensa, o calor da anestesia que parecia arrastar memórias para longes. Depois, um choro agudo, frágil e potente ao mesmo tempo, o primeiro som da filha. O bebê foi enrolado e aspirado, pequena e forte. Nos instantes seguintes trouxe o suspense que não termina. A respiração de Omatola ficou irregular, decorrente de uma complicação que não havia dado sinais fora da sala. Houveram minutos de tensão medidos em respirações. Quando finalmente abriram a cortina para que Intaque visse a criança, ela estava ali, olhos cerrados, um pedaço de futuro embalado em fralda. Havia o sangramento controlado, mas a recuperação seria longa. Dr. Kim falou baixo e direto. A criança sobrevivera. A mãe teria que ficar em observação. Havia queixas e ameaças de infecção e estresse pós-operatório. Ele pediu que alguém explicasse tudo a Ji-hee e cuidasse para que a mãe não sofresse uma nova exposição ao trauma. Intaque, que até então havia traduzido poder em controle, fez algo que não coube em nenhuma estratégia de mercado. Ajoelhou-se ao lado do leito dela e beijou sua testa. Não foi um gesto grandioso, foi uma entrega. Sem palavras, prometeu que cuidaria. Ela viu nele, por um segundo, um homem capaz de priorizar humanidade sobre domínio, mas também soube que o gesto não apagava a origem daquilo que os levara até ali. Era mera constatação de que humanos podem agir de formas contraditórias, ferir e depois proteger, ameaçar e depois sustentar. Na recuperação, as conversas se deram em tons que lembravam acordos de guerra. Intaque pediu aos seus que reduzissem a exposição pública. Ji-hee enviou recados cuidadosos. A família era uma máquina que precisava mascarar qualquer crise. Jung apareceu mais taciturno do que antes. Havia no rosto dele uma marca que não era só de violência recebida naquele dia, mas de ter percebido que o jogo em que participara quase levara à perda de algo que tinha valor real. Ele encarou Omatola com olhos onde brotara remorso, e não com a ironia costumeira. Houve um gesto discreto, uma flor calada deixada sobre a mesa ao lado do leito, e nela cabia pedido de perdão e reconhecimento. Nos dias que seguiram, a rotina da casa se remodelou. O bebê, que chamaram de Ife, por um nome que lembrava gratidão, estava na incubadora por alguns dias, com tubos finos que pareciam linhas de luz. Omatola visitava com frequência, cada vez que a energia e a dor permitiam. Havia tecnologia e cuidado, mas também um sentimento de excesso. A vida da filha iluminada por aparelhos que pertenciam a um mundo que a mãe aceitara por estratégia. À noite, quando a casa adormecia, ela sentava e tocava a pele da filha através do plástico, como quem tenta salvar um tempo que ainda não existe. A notícia do ataque correu por entre as redes de rivalidade. Park Jae-sung, foco de suspeita, negou o envolvimento. No submundo, no entanto, os fatos não precisam sempre de confissão para terem peso. Intaque lançou contra-ataques, punhos que eram mais jurídicos do que apenas violentos. Prédios que haviam sido usados para financiamentos foram fechados, fornecedores foram interrompidos. A família Yun mostrou que o custo de um ataque não era apenas físico, mas econômico e social. Havia consequências. Mas Intaque, ainda marcadamente mafioso, mostrou também que um homem pode escolher limitar a própria vingança. Em uma sala privada, ele ordenou que se prendesse alguns batedores identificados, mostrou provas que apontavam para ligações com a família rival e depois dispersou a cena com uma escolha: não executar, mas exilar, confinar, ameaçar.
A decisão dele de não responder com execução pública não foi tomada em nome de bondade, foi tomada por cálculo e por algo que aos poucos o transformava. Ele sabia que a violência cega trazia mais ruínas que justiça. Sabia também que se perdesse tudo para o ciclo, perderia o que acabara de ganhar. Ainda assim, o mundo em que ele atuava cobrava preço. Nos corredores, correu rumor de que alguns dos homens presos tinham contatos que atavam acusações às mãos dele. O sistema respondia com violência própria. A família Yun perdeu espaço na praça. As atenções que antes eram suas agora surgiam como riscos. A recuperação física de Omatola foi medalha de pequenas vitórias. Aos poucos saiu do hospital e voltou para a ala privada, onde um quarto foi disposto para a criança, com cortinas pesadas e isolamento. A casa era agora um ninho com grades invisíveis. Havia conforto, mas também aprisionamento. Para manter seu equilíbrio, ela retomou pequenos atos de soterramento, conversas por telefone com a advogada, planos discretos para arrumar papéis que pudessem oferecer mais autonomia no futuro, exercícios de respiração que aprendeu com a fisioterapeuta para lidar com o pesadelo recorrente. Em uma dessas noites, a advogada dela, Ana, veio pessoalmente, uma mulher de fala direta, que trazia consigo a realidade do sistema jurídico. Sentaram-se na cozinha da mansão enquanto a criança dormia em um quarto próximo. Ana falou sobre opções, custódia, registro de maternidade como legítima, proteções que poderiam ser acionadas em tribunais internacionais, se necessário. Mas havia limitações. O poder que Intac ainda exercia encapsulava recursos e influência. A proteção legal raramente funcionava isolada num universo onde dinheiro e silêncio eram moedas fortes. Ainda assim, Ana falou sobre estratégias, manter provas de coação, testemunhas e, sobretudo, construir rede. Omatola percebeu que para ganhar verdadeira autonomia, teria que lutar num tabuleiro que não se ganhava com um boneco só. Não posso prometer que o sistema vá sempre vencer, disse Ana com franqueza. Mas posso dizer que seu poder individual aumenta quando você tem documentos, testemunhas e uma narrativa sólida. E isso reduz as brechas onde alguém poderia, no futuro, dizer que você perdeu a capacidade de amar ou que, cedendo a uma pressão, abriu mão. O que você fez foi sobreviver. Agora vamos construir algo que torne essa sobrevivência menos dependente dele. Omatola escutou. Havia alívio e fadiga no que ouviu. A ideia de autonomia parecia uma estrada longa, mas era uma estrada com mapa. Durante semanas, ela manteve um plano de investimento discreto, contatos com consulados, listas de profissionais que entendiam de proteção para figuras expostas e a manutenção de amigos que podiam testemunhar sua vontade. Não estava interessada em destruir Intac, estava interessada em ter poder sobre a própria vida. E havia também o amor, uma palavra que ela ainda hesitava em nomear, porque havia culpa, medo e também alguma ternura que se insinuava nas flores nos cantos do quarto e no modo como ele trazia café quando as noites pesavam demais. Jung veio com lucidez redobrada. Em uma conversa particular no escritório da família, pediu que lhe permitissem reparar erros. Disse que participara das provocações por sentir-se parte do jogo e que o jogo quase matara alguém. Não foi um grande heroísmo, foi um pedido humano por humildade. Ele manifestou a intenção de reduzir sua presença em ações que pudessem colocar a família vulnerável e pediu para ajudar a gerir áreas menos violentas do negócio. Havia em suas propostas um desejo de redimir-se e também uma tentativa estratégica de manter o equilíbrio familiar. Omatola observou com atenção. Não se trata de perdoar o que foi, mas de medir se uma participação reestruturada poderia reduzir riscos. O tempo foi cobrando seu preço com sutileza. Atos simples, janela aberta para arejar um quarto, a roupa de cama lavada, uma fotografia da avó em um canto, formavam uma trilha de normalidade que aos poucos se recompunha. A filha crescia, pequena e forte. O sono dela apareceu em padrões que aprenderam a decodificar.
Havia momentos em que Omatola levava Ife no colo pelo jardim, contando histórias de lugares onde mulheres de sua família sempre encontraram força. Histórias de avó que enfrentou a seca, de mãe que trabalhou até o sol se pôr. Era como costurar passado e futuro em torno daquela nova vida. Entaque começou a frequentar outro tipo de presença. Reuniões onde falava menos de domínio e mais de logística. Visitas a organizações que recompunham imagem pública, doações discretas a instituições de saúde materna, gestos que pareciam pagar por culpa ou por estratégia de reparação. Ele mostrava sinais de modulação do poder, mas não de perda dele. O homem não mudou sua essência ao ponto de negar suas origens. Em vez disso, começou a negociar com o mundo de fora um espaço onde a família pudesse existir com menos ruído de morte. Não converteu-se em santo, e nem seria coerente que ela o quisesse assim. Mas passou a demonstrar um tipo de prioridade que para Omatola tinha peso humano. Ainda assim, as noites não eram repouso. Havia pesadelos que vinham de mais longe. Passos na porta, telefonemas com vozes cortadas, cartas anônimas. Em um janeiro cinzento, chegou à mesa do escritório um envelope sem indicação. Dentro, havia uma foto antiga de um carro incendiado e um bilhete. Ninguém está livre. Foi aviso e promessa. Omatola olhou para a foto e percebeu que, apesar do refúgio interno, o mundo lá fora tinha memória. Essa lembrança não a fez voltar atrás, apenas tornou a vigilância parte de sua rotina. O tempo trouxe outras nuances, e Fé começou a sorrir para ela, e uma parte de tudo aquilo ganhou sentido além do terror. Havia ternura que não depende de escolhas de quem fazia o mal. Quando, numa manhã de sol, distribuído pela casa, Omatola sentou com Ifé ao peito, as horas pareciam reduzir o avanço do tempo com cada pequeno suspiro da filha. Era uma vida que a ela cabia proteger, e a proteção, ela resolveu, não seria um aprisionamento emocional ao lado de um homem que a coagiu, mas um pacto negociado, onde sua autonomia tivesse lugar. Em público, a narrativa foi simplificada. Um casamento, um ataque, um nascimento. Mas por trás das manchetes havia escolhas coordenadas. Omatola decidiu não mudar legalmente o próprio nome. Pediu que nos registros o nome de Ifé estivesse claro como sua filha, com a presença do pai registrada, mas com cláusulas que reconheciam coação prévia. Um artigo que a advogada usou para garantir direitos básicos em caso de futuros litígios. Não era garantia absoluta, era uma mitigação. Fez isso com a mesma frieza que usara para assinar no primeiro dia, como quem transforma uma chance em barramento permanente. Algumas semanas depois do nascimento, houve uma ocasião que seria gravada no arquivo íntimo de ambos. Uma madrugada em que ela acordou chorando de um pesadelo e ele veio ao quarto sem anúncio. Sentou-se na beira da cama e, sem tocar, falou. Não sei consertar o que fiz, disse ele, a voz quebrada. Não tenho livro para isso. Mas sei cuidar. Se eu falhei no começo, aprenderei a fazer direito daqui por diante. Ela escutou e ficou um tempo em silêncio. Não queria que palavras comuns minimalizassem o que vivera, mas havia algo na honestidade dele que mostrou um percurso possível, reconhecimento sem espetáculo. Ela aceitou o gesto como o que era, um passo cauteloso, não um bilhete de perdão completo. Cuide de nossas filhas, disse ela, referindo-se a Ifé e à parte de si que ainda precisava existir. Seja firme, proteja, mas não mande sempre por mim. Não quero perder a minha voz, não quero que ela pense que a vida é sempre assim. Ele assentiu. A promessa foi simples. Tentaria, com a força que lhe sobrava, dar segurança que não fosse prisional. Não era a redenção completa. Era o início de um trato que exigia tempo, trabalho e, acima de tudo, humildade. Os meses se passavam com um ritmo que misturava vigilância e ternura. Ife começou a dar os primeiros passos e Omatolá registrava tudo num pequeno caderno escondido na gaveta. Memórias que eram só dela. Listas de pequenas vitórias como a primeira papinha que não lançou guerra, o primeiro riso que veio sem susto.
A casa tinha profissionais, seguranças, consultores. Intac, por sua vez, começava a delegar poder e a olhar mais para estratégias de imagem. Não era resignação do mundo em que nasceu, era uma logística para manter o que agora lhe parecia de valor intrínseco. Houve encontros com a família de Omatolá, voos discretos, conversas em que ela afirmou que havia decidido ficar, mas por escolha própria. Sua mãe veio por um mês e, no colo da neta, murmurou conselhos antigos. A avó trouxe uma manta com os padrões da família para embrulhar Ife nas noites frias, e cada ponto costurado falava de continuidade, resistência e raízes que nenhum poder poderia arrancar. Com o passar do tempo, a vida ganhou contornos de uma família que aprendeu a conviver com cicatrizes. Não era um final resplandecente, era um processo de arrumar os cacos. Houveram reuniões com psicólogos para trabalhar os traumas. Omatolá participou e, quando podia, levava Ife a sessões que ajudavam a construir narrativa sem medo. Jung reduziu sua participação nas operações que implicavam violência e mostrou esforço para reconstruir laços. Dirri, que sempre fora contida, passou a falar pouco, mas com gestos que mostravam aprovação contida às escolhas da nova configuração. No entanto, a ameaça não se foi. Em uma noite de verão, quando o bebê dormia e a casa descansa, um envelope deixou-se escorregar pela fresta do portão da mansão. Havia palavras que lembravam promessas velhas. Isso é só o começo. Omatolá abriu, leu e guardou de novo. Não por medo de ser dominada, mas por prudência. O mundo não apagava sua memória dos eventos. Ela percebeu que vivia num lugar onde o perigo era gerado por economias de poder, e que por mais que mudassem, a vigilância seria rotina. No epílogo daquela história de feridas e tentativas de cura, há uma cena que ficou gravada na memória de ambos. Era madrugada, ela na sala de estar com o Ife no colo, ele encostado no batente da porta, um copo de café não tocado em mãos. A casa estava silenciosa, o relógio marcava passos lentos. Ife bocejou, fechou os olhos e Omatolá o embalou com uma canção da avó, um canto em Iorubá, que ela ensinara para a filha. As notas eram simples, ancestrais, e pareciam costurar duas gerações. Ele aproximou-se e não houve ordens nem sons estranhos. Sentou-se ao lado, encostou a cabeça no encosto do sofá e por alguns instantes deixou a vigilância de lado. Havia ternura e medo misturados, e ela sabia que o futuro não seria isento de perigos. Mas também sabia que a decisão de ficar não era fruto de inocência, era fruto de estratégia, proteção e um afeto em construção. Tinha sido uma escolha, e escolhas, quando conscientes, têm valor humano que nem sempre é mostrado nas manchetes. No final, o dilema do título continuava vivo. Casamento ou o bebê? Ele não desaparecera como questão, apenas mudara de forma. Omatolá escolheu ficar por uma série de razões: proteção imediata, sobrevivência da filha, esperança de mudança e a vontade de manter sua agência dentro de uma circunstância que inicialmente lhe fora imposta. Não foi resignação pura, foi cálculo de um amor-prioridade que pesou a vida da criança e, ao mesmo tempo, exigiu dela uma reinvenção da própria autonomia. Enquanto ela embalava Ife, as últimas luzes da madrugada perderam-se no horizonte. A casa, por fora, continuava como um símbolo de poder. Por dentro, havia uma família costurando silêncio, cuidados e juntas frágeis. A ameaça do chefão da máfia não havia desaparecido totalmente. Havia, porém, camadas de defesa, de pacto e de escolha. Eles aprenderam a conviver com cicatrizes e, acima de tudo, com a decisão que a protagonista confessou ter sido sua. Agora, conta pra gente, você teria pego o envelope e fugido ou ficado por amor e proteção? Comente abaixo!